Leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. A conversão de Lídia e sua casa. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falando às mulheres que ali se ajuntaram, e uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. A conversão de uma comerciante. Em Filipos não havia sinagoga, e possivelmente não havia homens judeus também, pois a tradição judaica determinava que onde houvesse pelo menos 10 homens judeus, ali deveria ser construída uma sinagoga. Embora não houvesse homens praticantes do judaísmo, havia mulheres de origem judaica e também algumas prosélitas, como parece ser o caso de Lídia. Quando os apóstolos se dirigiram às margens do rio para adorar o Senhor, pois era dia de sábado, aquelas mulheres para lá se dirigiram também, na intenção de serem por eles instruídas na fé. Entre elas estava Lídia, a vendedora de púrpura. Lídia era uma comerciante que trabalhava com a venda e tingimento de tecidos de cor púrpura, vermelha. Ela era procedente de Tiatira, uma cidade que, naquela época, era famosa pela produção e tingimento de tecidos, o que explica o seu envolvimento nesse ramo comercial. O fato é que Lídia era uma mulher independente, dona do seu próprio negócio, e que, ao que parece, uma mulher bem equilibrada financeiramente. Ao ouvir a pregação de Paulo, Lídia convidou o apóstolo para ir para sua casa, a fim de que os ensinasse sobre a sua fé. E como resultado, ela e sua família, isto incluía os escravos e empregados, se tornaram cristãos, sendo batizados pelo apóstolo. Ao se converter, Lídia abriu a porta da sua casa para os apóstolos de Jesus, convencendo-os a se hospedarem ali, a fim de que pudessem pregar o evangelho na cidade de Filipos. Como resultado, ali foi fundada a primeira igreja cristã da Europa. Olha que maravilha! Provavelmente, entre os primeiros conversos dessa campanha evangelística de Paulo e Barnabé, estivessem também outras mulheres, como Evódia e Síntique, que são mencionadas pelo apóstolo em sua carta à próspera igreja. A igreja de Filipos se tornou uma forte e consagrada congregação, como indica a carta que lhe foi enviada por Paulo, deixando no coração do apóstolo um sentimento de saudade, alegria, satisfação pelo trabalho realizado ali e pelas amizades sinceras que foi construída. Tudo começou com a conversão de uma mulher, mostrando o
potencial que uma mulher tem quando se consagra a Jesus e é dirigida pelo Espírito Santo. Que Jesus encontre em mulheres e também homens comprometidos com a sua causa, como foi Lídia, Evódia e Síntique.